Lindezas, vocês estão bem? Tá tudo na paz do Senhor aí? Certinho, certinho, certinho? Bora lá pra nossa luva adulto, né? Então vamos lá. Meus amores, eu fiz o teste com as duas, ó. Tá aqui a azulzinha da Ananda. Vamos conversar um pouquinho primeiro? Porque o que eu notei? O material, como eu disse, são lãs, restos de lãs. A que eu tinha era essa sensação das lã, 40 gramas que eu tinha em casa. A espessura do fio seria essa, sim, olha. Pode ser a lã família. A mulê, ela é um pouquinho mais grossa, então a gente tem que tomar cuidado para não ficar aquela coisa esgarçada, tal. Aqui, eu misturei aqui no meio, é aquele barbante da Euroroma, tá? Eu coloquei barbante aqui, coloquei linha, coloquei isso aqui é barroco, isso aqui é lã. Pro tamanho da mãozinha da Nanda, ficou ótimo, vestiu super bem, deu certo. O que eu notei? Eu fiz um adulto pra mim, do mesmo tamanho eu quis fazer. Só que nessa aqui, eu usei toda barroco, tá? Eu usei esse barroco cru, esse outro tom e esse bege. O que acontece? O barroco, ele não laceia. Eu fiz com a mesma medida da criança, tá? Ó. Vestiu em mim aqui, ó. Tá super bem, direitinho, vestiu. O que difere na minha? A da Nanda, aqui, que é a infantil, eu fiz só ponto baixo no acabamento em cima. Já nessa aqui, eu fiz meio ponto alto. Eu fiz uma carreira de ponto baixo, uma carreira de meio ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Foi a única diferença aqui. Aqui eu fiz a carreira de ponto baixo, o ponto alto e o ponto baixo. Inclusive na foto que eu compartilhei no meu Facebook, essa parte aqui não tem essa cobertura do dedão, tá? Isso é coisa de frienta, assim que nem eu. Só tem o acabamento com ponto baixo. Fica a critério de vocês tirar tanto de uma quanto da outra, tá bom? Na parte de baixo, o que eu fiz? Eu fiz a carreira de ponto baixo, fiz uma carreira de ponto alto comum, fiz uma carreira de ponto alto normal e peguei um em relevo e fiz outra, tá? Na da Ananda, a de infantil, gente, eu falo na da Ananda como se vocês tivessem obrigação de conhecer minha filha, né? Mas tudo bem. Ó, na da Ananda eu fiz uma, duas carreiras, 3 carreiras também e fiz o ponto baixo. Aqui eu fiz uma, duas, 3 também e fiz a carreira de ponto baixo, só que eu coloquei 2 carreiras, tá bom? Para depois estar arrematando. O arremate eu já ensinei na primeira videoaula. A diferença foi o fio. Então vamos supor, se vocês tiverem aí uma lã que sejam igual, porque essa aqui não laceia. Então assim, eu fiz para minha mão. Minha mão, como eu já disse, é grande, né? Patofa. Mas, se vocês tiverem uma lã um pouco mais grossa e quiserem usar, dá para usar na mesma medida. Se eu fosse gravar a videoaula completinha, ia ficar muito repetitivo e não ia ser de grande proveito para vocês. Agora, a que eu queria lá, gente, vocês não fazem ideia, o frio tá vindo lá, sabe? Tá formando a frente fria lá no sul. Eu já sinto um gelo na espinha aqui, eu não sei vocês. E eu queria fazer essa de 2 para mim, e o único material que eu tinha que dava para fazer e fazer o exemplo para vocês era esse mais escuro, mas eu tô gravando de dia, vou mexer aqui para poder ter uma boa visualização para vocês, vai dar tudo certo. A lã, ela já laceia. Eu utilizei aquela da Aslan, que eu mostrei para vocês ali agora, é a mesma espessura da família também, tá? Que é mais fácil de vocês acharem por aí. A diferença é que ela estica. Eu fiz o mesmo tamanho da Ananda com uma diferença. O mesmo jeito de fazer o quadrado central, melhor dizendo. Só que, ao invés de eu ter apenas 3 carreiras como aqui, eu fiz aqui mais uma carreira de meio ponto alto antes de começar a união dos quadradinhos, tá bom? Vai ser o que vai diferir.
Em cima, eu fiz uma carreira de meio ponto alto, uma carreirinha de ponto baixo, e embaixo uma carreira de meio ponto alto e uma carreira de ponto baixo, que nós vamos fazer juntos a união, para que não haja problema. Eu gostei, tá? Aí vocês podem fazer de várias cores, ó, ela pega até o braço aqui. Dá pra usar aquelas blusas que a gente pega da irmã de 13 anos, que a gente fala, tá frio, vou usar, dá no comprimento e não dá na manga. Olha aqui pra vocês um truquezinho, ó, tô chique, bem, tá? Você não se mete com o tamanho da minha roupa. Eu acho legal, acho que vai ficar gostoso. A lã, ela já dá essa abertura, então aí fica a critério de vocês. O problema do barroco é macio? É macio. Mas ele não vai dar essa abertura assim que a gente precisa para você colocar a mão. Outra pergunta que me fizeram, Van, e o tamanho? Ela é tamanho único, tá? Vocês só tomem cuidado nessa parte aqui. Vou colocar de novo para explicar por quê. Nessa partezinha aqui de cima, ó, minha mão entrou de boa, tá? Minha mão é grande, mas ela entrou de boa, ó. Então, ela vai lacear até aqui mais ou menos, tá vendo? Então, mesmo que a mão seja gordinha, vai dar, porque como eu já disse, a lã abre e tal. Procura, não sei, vai vender aí, pede uma foto da cliente aí, qual que é a medida da luva dela, para talvez vocês aumentarem de alguma forma, nem que for com aquelas argolinhas assim do lado. Aí alguém também me perguntou, Van, mas é uma luva que tem aberturas aqui no meio. Gente, esquenta. Na boa, esquenta. Ainda mais pra gente que faz crochê, não dá pra tampar os dedos, mas pra quem mexe com computador, essas coisas, super prática, super útil. Bora lá com a união? Eu já fiz a primeira. Ah, tá. Outra coisa. Essa aqui tem 40 gramas, essa lã. Como eu já disse, gente, eu sou a louca que sai comprando e vai guardando material e qualquer dia não, já aconteceu, mas eu bati o pé, orei. O marido põe pra fora porque não tem espaço mais, ou a gente ou os barbantes. Então eu tinha muita lã em casa parada. Então eu não quis comprar nem gastar dinheiro pra fazer videoaula não, gente, não dá não. Mas a lã é 40 gramas. Eu utilizei 2, diferente da de criança, que eu utilizei apenas um novelo e ainda sobrou, que eu me referi a vocês que com 2 novelos vocês fazem em 3 pares. Essa aqui nós vamos utilizar 2 para fazer esse par adulto, que tem a união dos 2 quadradinhos, tá bom? Explicado tudo isso, a história da carochinha e de tudo mais, bora lá para nossa união. Eu vou fazer de forma mais adiantada, porque o meu intuito é só explicar a união dos quadrados. Então, essa parte central tá em preto também, né? Não vou judiar de vocês, porque eu sei que para quem tem problema de visão, mesmo estando claro aqui, é complicado. Mas a forma de fazer o quadrado é a mesma forma da infantil, tá? Então, são a primeira carreira com os 3 grupinhos, separado por 2 pontos altos. Depois a carreira com o leque aqui, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. O próximo leque até fechar. E no próximo, o leque, 2 correntinhas, 3 pontos altos no centro, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Nós temos o nosso primeiro quadrado, ok? Então, vou terminar aqui o meu e volto com vocês nessa diferença aqui do meio ponto alto, como eu expliquei. Bora lá começar a união ou a montagem da nossa luva. Amores, então assim, ó, a mesma forma de fazer o quadradinho, tá? Tá escuro, mas depois nós vamos melhorar aqui, clareando, assim dá pra ver. Eu vou subir aqui 2 correntes, tá? Eu fechei aqui, deixa eu voltar, pra ficar melhor explicado. Bem normal, fazendo quadradinho, blá, blá, blá. Venho aqui na primeira das 3 correntinhas que eu subi, você vai entrar em nome de Jesus, e fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo espaço e puxo com baixíssimo, entro no próximo, baixíssimo. 1, 2 correntinhas, tá? Aqui, nós vamos fazer o leque só que com meio ponto alto, olha. Eu vou laçar, vou introduzir a agulha e vou puxar de uma só vez, tá bom? 2 correntes. Laço novamente no mesmo espaço, 3 meio pontos. É só a laçada e a puxada. Lacei, introduzi, passei por dentro dos 3. Eu vou fazer isso aqui, tá? 2 correntinhas de separação. Tudo aqui que foi feito com ponto alto vai ser feito com meio ponto, para dar o tamanho da nossa luva. Esse é o nosso primeiro quadradinho. Acompanhando exatamente cada espaço, tá? Então, 3 meio ponto, 2 correntes, 3 meio ponto, 2 correntes, o lequinho, desfocou geral. O lequinho com os 3 meio pontos aqui dentro.
separados no centro por 2 correntes. Então, esse nós vamos fechar. Faz o seu, que nós já retomamos aqui. Turminha, ó. Chegando aqui no nosso finalzinho, nós vamos fazer 2 correntes, como eu mencionei. E eu vou cortar esse fio. Tá? Esse nós vamos deixar reservado. Nós vamos fazer o próximo quadradinho. E aí, quando eu tiver que unir, eu volto com vocês aqui para mostrar como nós vamos unindo eles. Tá bom? Tá dando para visualizar, né, gente? Graças a Deus tá de dia, hoje tá sol, dá para ficar com a porta aberta. Tá bom? Vou fazer o meu e retomo com vocês aqui, na união do nosso quadradinho. Olha, amores, desculpe. Continuei meu quadradinho aqui, tá? Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui até o centro. Tá bom? Caminhar aqui até o centro do meu lequinho. 2 correntes para subir. Lacei. É minha carreira de meio ponto alto. 1, 2. Com as 2 correntes que eu subi, eu tenho os meus 3 meio pontos. Eu pego esse outro quadradinho aqui e eu já começo a uni-los. Da mesma forma que eu uni a outra luvinha, com ponto baixo. Volto no espaço e vou fazer mais 3 meio pontos. Daqui eu já venho direto. Opa, peraí, gente, que eu fiz besteira. Tô falando para pegar aqui. Uma, 2 correntinhas, ok? Os 2 meio pontos. Os 2 meio pontos. Aí eu pego aqui e tem que ser do lado avesso. Aqui, ó, fica um de costas pro outro. Deu pra ver? Deu, né? Um ponto baixo, tá? Lacei. E faço mais 3 meio pontos. Aqui eu já pego no meu próximo espaço que tá atrás e faço um ponto baixo. Laço. Venho aqui, 3 meio pontos. É igual o da luva pequena, tá? Vou no próximo, um ponto baixo. Lacei, volto aqui, 3 meio pontos. Vou pro próximo, um ponto baixo. Volto agora para fazer o leque. Faço os 3 meio pontos. Vou pro outro lado, ponto baixo. Tá unido o meu primeiro quadradinho. Eu vou terminar a minha volta toda aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra ele ficar direitinho, pra não dizer que vai ficar engruvinhado, feio, porque não fica. A união fica perfeitinha, tá bom? Vou fazer minha volta toda já fechando. Venho aqui e fecho, termino com ponto baixíssimo. Vamos lá, amores, ó, uni os 2 daquele jeito. Vim aqui, não arrematei ainda, tá? Fechei com o nosso ponto baixíssimo. Aí, peguei o próximo quadradinho, fiz aquele esquema. Essa primeira com ponto alto, tá? Ou a última, como queiram. Se for usar como medida das crianças, a última carreira aqui é ponto alto. Então, vamos lá. Vamos virar do avesso novamente. Vamos vir aqui e caminhar com baixíssimo até o meio do nosso lequinho. Tá? 1, 2 correntes. Lacei. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Já que nós estamos aqui, eu vou unir, cadê? Pegar o lado, ó. Eu vou pegar aqui e vou unir no meio desse meu lequinho aqui. Então, coloca assim os quadradinhos um do lado do outro e você vai vir aqui no meio, tá? No meinho do lequinho e fazer um ponto baixo. Quando nós voltarmos, nós unimos aqui e vemos o que a gente faz, tá bom? Fazer juntos. Aí, volta pra cá e faz as 2 correntes. Vai pra dentro do leque, do quadrado, do espaço, melhor dizendo. E aí, sim, fecha o leque com os 3 meio pontos, tá? Opa, vem aqui. O outro espaço está aqui, um ponto baixo, tá bom? Gente, isso aqui é horrível, que desfoca. Ver se eu consigo arrumar. Acho que deu. Ó, lacei.
Volto aqui pro espaço, meio ponto, novamente meio ponto. Vou encontrar com o meu outro lado aqui, ponto baixo. Laço, venho direto no espaço do lado de cá, meio ponto e meio ponto, tá? Aqui, se a gente quiser, já faz a parte do dedinho, para já ficar tudo certo e depois nós irmos fechando direto. Então, desses 3 aqui, eu faço já 2 correntinhas e não encontro com o outro lado de lá. Eu só faço meio ponto e o meio ponto. E já pego aqui no meu lequinho, no meio, e já fecho com ponto baixo. Então, já deixei espaço pro dedão aqui. Volto, venho aqui pra dentro e faço os 3 meio pontos. Vamos fazer juntas até a próxima extremidade. Vamos lá, cheguei na parte do lequinho, a doida fala, vamos fazer junto e para o vídeo, né, gente? Ai, eu me divirto comigo mesma, gente, sou doidinha. Ó, cheguei no meio do leque aqui, e eu vou vir aqui no próximo e vou fechar com ponto baixo, tá? Tá feita a nossa parte de cima, com o dedinho aqui tudo certinho. Volta aqui pro meio, nosso espaço, e vou fazer novamente os 3 meio pontos e vou fechando. Agora sim, fechando completamente, olha. Fui lá com ponto baixo, volto no espaço, faço 3 meio pontos aqui, fechando tudo, beleza? Vou lá, ponto baixo, volto cá, 3 meio pontos. 2, 3, vou lá, ponto baixo, volto cá, os 3 meio pontos. 1, 2, 3. Vou vir aqui no meio do meu leque, ó, do outro lado, deu pra ver? Deu. Ponto baixo. E vou voltar fechando. Aqui não encontro com nada, entendeu? Senão vocês vão ficar com meia mão aí. Aqui é fechar direto, ó. Fiz os 3 meio pontos. Aí eu vou fazer 2 correntes, 3, 2 correntes, 3, e me encontro aqui com ponto baixíssimo. Não, baixíssimo foi demais. Dou 2 correntes, fecho com ponto baixíssimo, corto o meu fio, beleza? Meninas, ó, peguei meu outro quadradinho, já fiz aqui, andei com baixíssimo e já adiantei aqui. Então, nós vamos vir agora, é ruim com esse monte de fio, mas depois eu arremato eles direitinho. Nós vamos vir agora, tá vendo aqui, ó, tá? A gente veio até aqui com esse lequinho, agora nós vamos pro lequinho de cá. Eu vou introduzir aqui a agulha no meio dele e vou fazer um ponto baixo. Só que, para não ficar separado, dá uma aberturazinha aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês, dá assim, ó. Aqui tem o meio aonde nós fizemos o ponto baixo do outro. Faz um baixíssimo. Para unir de vez eles. Laço, volto no mesmo espaço e faço os outros 3 meio pontos, ó. 1, 2, 3. Ó, ele fica bem fechadinho, porque eu fiz o ponto baixo e fiz o baixíssimo. Aí eu continuo aqui nessa minha carreira com o mesmo esquema de pontos até o fim. Ponto baixo, 3 meio pontos. Vou até o final com eles, ó. Opa. É que pra gravar assim é tão ruim fazer. Ó, mas acho que tá dando pra entender. Ponto baixo. Se não desfocar tanto, né? Ponto baixo. 3 meio pontos. Aí, gente, eu falo sozinha. Eu falo com a câmera. Tô procurando a saia, eu falo saia azul, onde você tá? E por aí vai. Então, volto e vou nessa repetição até a outra extremidade, que é onde tem esse lequinho aqui. Chegando aqui, olha. 1, 2, 3. Procuro o meio do meu leque aqui em cima, olha. Tá vendo? Ó. Uou. Procuro o meio do meu leque, ó. 1, 2, 3. E não voltou depois dessa pataquada toda, né? Ó. Bem aqui no meio, tá? E faço
o meu ponto baixo. Busco a outra extremidade aqui, também no meu meinho, ó. E puxo o baixíssimo. Deixa eu ver se eu faço de novo. Gente, acho que essa câmera tá zoando com a minha cara. Ó, venho aqui, pego de uma vez só e puxo baixíssimo. Agora deu pra ver direitinho. Lacei, volto no meu espaço e faço novamente os 3 meio pontos. Tá? E agora eu prossigo fechando o outro lado. Tá bom? Agora eu vou voltar assim, fechando a minha lateral. Encontro um com o outro aqui somente, tá? Venho com duas... Agora, quer ver? Eu vou fazer só um, porque acho que já tá bem explicado no outro vídeo, e aí vocês são espertas, vocês conseguem fazer, ó. 3 meio pontos, certo? Aí, vou com o outro lado, com ponto baixo. Lacei. Novamente, os 3 meio pontos. Vou do outro lado, ponto baixo, laço, e aqui no meu leque, 3, encontrei com outro aqui, o ponto baixo, e volto na minha reta, nessa parte aqui sem fechar, não tem onde enfiar a mão, e vou vir até o final, a nossa primeira etapa tá ficando pronta, tá bom? Vou fazer o meu, não se esqueçam, tá, de fazer a parte do dedão, acompanhem direitinho, porque... Primeira vez que eu fiz o meu, a esperta que vos fala, não fez a parte do dedão, ficou aqui chorando, tá? Vou terminar o meu e retomo para nós darmos os bem, vamos lá, meus amores. Dando continuidade. Então, nós nós fechamos a nossa luvinha aqui. A gente vai dar aquele nozinho básico, tá? De sempre. E nós vamos vir na extremidade agora, onde tem o dedão. Tá vendo aqui? Aqui onde tem o dedão, nós vamos vir com ela. Introduzo a agulha no mesmo esquema daquela luvinha para criança, que eu vou estar deixando o link aqui, tá? Para que vocês possam acompanhar se houver alguma dúvida. E vai ser ponto baixo sobre cada ponto. Com uma diferença, como eu disse, como aqui na parte de cima a mão da gente é mão de adulto, vocês vão ter que fazer aí um joguinho de cintura aí para poder ver o tamanho da mão que vocês vão atender, como é que vocês vão fazer. Eu fiz em uma, eu fiz duas, na outra eu fiz uma, na outra eu fiz duas, tá bom? Para que não haja problemas nem reclamações. Então, nós vamos vir com ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Ó, se aqui eu fiz um, aqui eu já venho com 2, tá? Um ponto baixo sobre cada ponto desse aqui de base, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês, aqui nesse cantinho, eu vou vir ponto sobre ponto, só que aqui eu faço um ponto baixo, pulo esse meio e já venho pro lado de cá. Eu vou dar toda a minha volta, fechar com ponto baixíssimo. Olha, só para finalizar junto com vocês, chegando aqui, ó, um ponto baixo dentro do meu lequinho, o outro já tem, né? Eu venho direto aqui, ó, eu pego sempre no segundo para tá arrematando e puxo assim, tá? Já tá pronta a nossa primeira fase. Eu vou subir 2 correntes... E agora, sobre cada ponto baixo, meio ponto alto. Em cada ponto desse aqui, tá? Então, nós vamos dar meio agora sem pular nada, tá bom? A nossa volta toda, o nosso meio ponto alto. É super simples de fazer, gente. Pronto. E aí, eu chego aqui. Aqui eu já não faço naquele segundo como eu fiz no ponto baixo. Pego naquela segunda correntinha e vou pro baixíssimo. Eu obtive um total de 28 meio pontos, tá bom? Para quem quiser aí a contagem. E agora, a última carreira de pontos baixos. Se quiser matar, a minha eu saltei um ponto baixo, né? E quando chegou no cantinho, e eu já vou chegar lá junto com vocês, eu dei uma engolida num ponto baixo aqui, tá? Isso para ficar do jeito que eu queria na minha mão. Então, quando a cliente pedir... Fala que é tamanho único, ó, tá vendo daqui, esse ponto aqui, eu pulo e vou pro próximo. Fala que é tamanho único que vocês vão tá enviando, tal. Pega essas medidas, procura ver se a mão da cliente é gordinha, pergunta com jeitinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem pessoal aí que é só a graça. Eu achei que eu era grossa, mas...
Tem o pessoal aí que não dá não, tá? E assim nós finalizamos a parte de cima da nossa luvinha. O resto agora é uma repetição. Eu poderia, na minha parte de baixo, não, ó, cheguei aqui no meu último, opa, tá muito pra cima, né? Cheguei aqui no meu último, eu só entro aqui direto e já puxo com baixíssimo, tá bom? Corto aqui minha linha, puxo, vou puxar aqui pra dentro, depois eu venho com a agulha e arremato aqui nessa parte de trás, como eu expliquei da outra vez. Tá? E vai ficando assim, ó. O dedão, vamos lá pro dedão. Então, como eu tava dizendo, tomem cuidado, tá, gente? Que vocês perguntam, que vocês se referem às clientes de vocês. Tem hora que a gente vê cada pergunta assim, que só a graça. E a parte de baixo, eu poderia não ter feito aqui. Mas como eu sou muito da fresca, eu achei que ia ficar sem acabamento se ficasse só com um ponto baixo. Então, o mesmo processo que nós fizemos aqui, nós vamos repetir nessa parte de baixo. Eu acho, gente, que aqui já não é nem necessário fazer tão acompanhadinho também, né? Que é só uma repetição do que nós já fizemos. Aqui nós vamos também acompanhar ponto baixo sobre ponto baixo, levando em consideração que nessa nossa parte aqui, eu faço dentro do lequinho, pulo aqui e já venho pro próximo. Eu não utilizo esse meio aqui, tá bom? E aí eu faço ponto sobre ponto. Aqui eu faço os meus pontos altos normais, porque eu sou frienta, então eu quis que cobrisse pelo menos um pouco mais no meu dedo. E aí eu fiquei com 16 pontos altos nessa parte. Na hora de fazer o ponto baixo, eu comi 4 pontos, tá? Pra ela ficar bem justinha na minha mão. Entendeu? Levando em consideração que lã laceia. Então, o ruim de trabalhar com lã, o bom, ó, tá vendo? Ela tá cobrindo, ela não tá me apertando, mas ela tá justinha no meu dedo. Então, tem umas lãs que laceiam e tem as que encolhem. Vocês precisam levar em consideração disso. Tá bom, gente? Foi um prazer dividir com vocês esse outro jeitinho. Não é muita novidade, somente aumentou no tamanho da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curtam o nosso canal, compartilhem, se inscrevam se for da vontade de vocês, tá bom? E essa semana, querendo Deus, teremos novidades aqui de alguns tapetes grandes, tá bom? Beijos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a casa de vocês. Em nome de Jesus. Ah, tá. O preço, tá sim, o preço. Então, a luva de criança, eu falei pra vocês que daria pra vender a uns 10 reais, não gasta muito, tá um lucro bacana. A de adulto, eu pedi 18, tá? Quando eu fui vender, eu pedi 18. A menina falou assim, ah, mas eu quero comprar, tá? Eu falei, bom, é de adulto, 18. Eu pedi 18. Essa aqui, 20, 22 reais. Tá? Ai, vamos, você aumentou um quadrado todo. Mas o gasto não é muito também. Você pode pedir 15 nessa aqui, então, já que vocês querem diminuir. Lembrando que se for para fazer mais grossinha assim, ela não laceia. Então, se a mão for gordinha, vocês vão ter reclamações, tá? Mas eu usei o mesmo método que eu utilizei para fazer a luva infantil. Então, não se difere, tá bom? Eu só mudei a espessura da lã, que pode também ser feita com lã, porque eu utilizei restos de barroco. Vocês podem utilizar aí a lã da preferência de vocês, tá? Utilizando esses mesmos aumentos, que também fica bacana, tá? E aí fica também legal pra gente brincar com a espessura dos fios, né? Que nós possamos estar utilizando. Tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Fui que...